Só verá a Deus aquele que colocar o óculos da fé. Na oração da noite de hoje, Deus tem uma palavra de fé e de esperança sobre a sua vida. E essa mensagem é muito importante para você que tem dúvidas a respeito de alguns aspectos da Bíblia, de alguns movimentos, de algumas situações. Deus quer confirmar algo ao seu coração. E no final eu quero orar e quero te abençoar em nome de Jesus. Lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Olha só que palavra interessante, olha só que mensagem interessante que Paulo está levando para os seus irmãos em Roma, tanto judeus como gentios. A primeira coisa que eu quero que você capte nessa mensagem é que, para que você seja feito justo diante de Deus, isso é absorvido pela fé que você tem em Deus. E por que que isso é importante? Porque muitas pessoas acham que a justiça dos homens perante Deus, ela vai acontecer a partir do momento que o homem, que a pessoa, que o ser humano fizer algo bom. Ou seja, a partir do momento que eu fizer algo bom, que eu instituir algum tipo de sacrifício na minha vida para agradar a Deus, então daí sim eu vou ser declarado justo diante de Deus. Mas na verdade, essa justiça, ela é declarada mediante a fé. E que fé é essa? A fé de que Jesus ele é o Filho de Deus e que ele foi enviado ao mundo para pagar o preço dos pecados da humanidade. Essa é a fé que nós precisamos ter. Essa é a lente que você precisa colocar na sua vida. Enxergar com os olhos espirituais, entendendo que não é pela sua força, não são pelas suas ações, não é por aquilo que você faz de bom que vai fazer com que você seja justificado diante de Deus. Muitas vezes nós agimos baseado em eventos. O ser humano é muito assim, e eu acredito que você seja também. A gente precisa ver para crer. As coisas precisam ser materializadas de alguma forma para fazer sentido nas nossas vidas. E a verdade é que o sacrifício de Jesus, ele não faz sentido na lógica humana, na lógica terrena, nas faculdades que eu e você fomos criados. Por quê? Porque ela vai na contramão daquilo que o mundo ensina. Como que alguém santo, como que alguém que não devia nada para ninguém, resolve então pagar o preço dessas pessoas que de fato deviam na justiça? Não faz sentido você morrer por um desconhecido. Até nós aceitamos quando é um pai, uma mãe que compra a dívida de um filho, ou que se coloca na frente de um filho, dando a sua vida no lugar da vida do filho, mas quando nós falamos isso de um estranho, de um terceiro, principalmente pessoas que devem e devem alto na justiça, não faz nenhum sentido na lógica humana. E aqui mais ainda nesse contexto, por quê? Porque Paulo ele está falando de eventos que essas pessoas não viram, não presenciaram. Pessoas que não estavam com Jesus, que não acompanharam sua trajetória. Então, mais ainda, eles precisavam crer pela fé que aquilo que Paulo estava falando vinha da parte de Deus, que ele não estava inventando essas coisas, mas que de fato é importante eles se apegarem à fé e entendendo que a fé no Filho de Deus, crendo que de fato ele foi o Cordeiro enviado pelo Pai para pagar o preço dos pecados da humanidade, e com isso essa humanidade então passou a ser chamada de cristão ou povo de Deus, então é algo totalmente exercido pela fé. Não existe nenhuma outra atitude, não existe nada que essas pessoas pudessem fazer, né? E ao longo da história até os dias de hoje, não existe nada que alguém possa fazer para ser justificado diante de Deus, a não ser crer pela fé. Então a fé é isso, é a certeza de coisas que nós não vimos, que nós não presenciamos. Fé de coisas futuras que ainda não aconteceram, a gente não está vendo, não existe projetos, planos palpáveis, visíveis de que isso vai acontecer, mas pela fé, pelos olhos espirituais, por essa lente que Deus coloca nas nossas vidas, daí sim nós podemos enxergar algo que humanamente seria impossível. Então, na noite de hoje, o que o Senhor está falando para o seu coração? Que o justo viverá pela fé. Você precisa viver por fé e não por vista. Às vezes você vai enxergar só problemas na sua frente. Às vezes você vai enxergar
desafios, coisas desconectas que não estão dando certo, mas na verdade você precisa exercitar a sua fé e olhar com os olhos espirituais para você ver aquilo que humanamente é impossível. Nesse momento eu gostaria então de orar pela sua vida, te abençoando em nome de Jesus, para que você possa ter esse acesso, para que você possa ter essa bênção de enxergar e de viver pela fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão e da minha irmã diante do Senhor, te pedindo que em nome de Jesus, o Senhor venha derramar de fé sobre a sua vida. Por mais que ele não consiga desenvolver isso, por mais que as circunstâncias mostrem o contrário, por mais que as dificuldades estejam crescendo diante dele, mas que em nome de Jesus, Pai, ele possa caminhar por fé, não por vista, mas com os olhos espirituais, com os olhos de fé, enxergando aquilo que os seres humanos, na sua limitação, não podem ver, mas que através do teu Espírito é possível. Então que ele tenha fé em tudo aquilo que o Senhor tem sobre a vida dele, tudo aquilo que vai ser gerado, tudo aquilo que ainda vai ser vivido e alcançado por ele, por sua família. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa abrir o seu entendimento, abrir a sua mente para as coisas espirituais. Que ele não ande, não caminhe em cima daquilo que ele vê, em cima de necessidades. Que ele não observe apenas o aqui e agora, mas que ele veja com esses olhos o futuro, que essas lentes do Senhor que permitem pessoas comuns enxergarem mais longe, verem inclusive aquilo que não é visível, que ele possa acessar na noite de hoje, que essa fé seja derramada e ele possa ter a sua vida não apenas impactada, transformada, mas também transformar a vida de muitos através do seu testemunho. Então eu oro pela vida dele e eu abençoo na autoridade do nome de Jesus. Se você recebe essa mensagem, se você crê nessa palavra, já coloca aí nos comentários: eu recebo, serei um homem de fé, serei uma mulher de fé. E já aproveita para curtir essa mensagem e se inscrever aqui no canal, caso você ainda não tenha feito. E se você lembrar de alguém que esteja precisando beber de fé, ter fé implantada na sua vida, no seu coração, na sua mente, encaminhe essa mensagem para ele e ajude essa pessoa a superar os desafios. Saiba que nós, filhos de Deus, nós que somos crentes em Jesus, nós não caminhamos pela nossa vista, mas nós caminhamos pela nossa fé.